Olá a todas as pessoas que participam deste encontro dos grupos de pesquisa em música da Universidade do Estado do Pará, o GPEM, o GEMAN e o Empodera. Eu agradeço imensamente o convite do colega e amigo Paulo Murilo Guerreiro para participar deste primeiro fórum permanente dos grupos de pesquisa em música da UEPA. E destaco que fóruns como este, que visam refletir sobre a música, a partir de seus saberes, fazeres, poderes, bem como de articulações epistemológicas e práticas estabelecidas em contextos tanto regionais quanto globais, são fundamentais para o avanço da área de música e da sua inserção e interação consistentes com a cultura e a sociedade. É nessa conjuntura que estruturei as minhas reflexões sobre o tema proposto para este fórum, com foco na formação acadêmica e profissional em etnomusicologia. Começo esta minha abordagem trazendo um breve panorama sobre a conjuntura que delineou e delineia a formação acadêmica e profissional da etnomusicologia no Brasil, com ênfase em 5 dimensões que marcaram a trajetória, a inserção, a consolidação ainda em processo e a conjuntura atual da área no país. Destaco o que eu concebi aqui como uma fase inicial de estudos vinculados a perspectivas que nós poderíamos denominar como alinhadas ao pensamento etnomusicológico, apesar de o próprio termo etnomusicologia ainda não existir como tal neste momento, mas esses estudos tiveram como base iniciativas que revelaram traços e características da música brasileira, para além das dimensões sonoras, a exemplo dos trabalhos de Renato de Almeida, Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, Oneida Alvarenga e principalmente Mário de Andrade, estudiosos que produziram uma rica literatura e registros que, apesar de não se vincularem diretamente a uma perspectiva de uma etnomusicologia contemporânea, como nós aprendemos a conhecer e a estudar na área, produziram materiais que ainda hoje dão bases importantes para as nossas análises etnomusicológicas no país. Como um segundo momento, destaco o delineamento da formação acadêmica e profissional de pesquisadoras e pesquisadores que desenvolveram projetos, propostas e pesquisas considerando o universo da música e sua inseparabilidade da cultura, e essa formação acadêmica e profissional se dá em 2 dimensões. A formação de estudiosas brasileiras e estudiosos brasileiros em outras áreas de conhecimento, afins ao universo da etnomusicologia e da música em geral, e a formação desses profissionais, uma pequena quantidade, em universidades fora do Brasil. Como uma terceira dimensão, destaco a institucionalização da etnomusicologia nos programas de pós-graduação em música no Brasil, que se inicia na década de 1990, se fortalece nos anos 2000 e caminha para uma consolidação a partir da segunda década deste século, principalmente pela oferta de uma quantidade maior de cursos com ênfase em etnomusicologia, ou pela incorporação de questões diretamente relacionadas às suas bases epistêmicas e metodológicas. Um quarto momento, também vinculado à conjuntura atual que estamos vivendo no Brasil, tem a ver com o movimento e as buscas para a inserção das descobertas, objetivos e problematizações da etnomusicologia nos nossos cursos de formação, tanto nos bacharelados quanto nas licenciaturas, o que se caracteriza mais como uma pauta em desenvolvimento do que como um projeto consolidado. Por fim, como última dimensão muito vinculada à realidade da área no país, destaco os esforços para uma inserção mais ampla e consistente da etnomusicologia em diferentes esferas do cenário cultural, político, artístico e social em geral da sociedade brasileira. Dessa trajetória e desta conjuntura atual, destaco aspectos que considero fundamentais para pensar e repensar a formação acadêmico-profissional em etnomusicologia, tendo como base, fundamentalmente, dimensões que caracterizam o mundo da música, da cultura e da sociedade brasileira na atualidade. De maneira geral,
como foi institucionalizada no Brasil, vinculada principalmente aos pilares de institucionalização acadêmica da área na Europa e nos Estados Unidos, a etnomusicologia foi concebida para a formação de pesquisadores com vistas à inserção profissional desses no cenário da produção de pesquisa e conhecimento. É válido destacar que produção de pesquisa no Brasil, no universo da música, para ficar mais diretamente no nosso campo, está indissociavelmente vinculada à docência na educação superior. Apesar dessas influências, é fato, pelos temas que estuda e pelas singularidades dos contextos de produção de conhecimento que contempla, que, desde o princípio de sua institucionalização, a etnomusicologia brasileira vem construindo uma identidade diferente dos pilares euro-norte-americanos que estão na base da área, se vinculando mais diretamente a dimensões sociais, culturais e musicais do Brasil. Todavia, mesmo consolidando um tipo de identidade própria, a etnomusicologia brasileira não rompeu com o perfil de formação direcionada para os espaços acadêmicos existentes e com os pilares disciplinares de formação de etnomusicólogas e etnomusicólogos tecidos a partir dessa herança colonial. Essa problematização de uma etnomusicologia restrita à formação profissional para atuação como professor ou professora no âmbito da educação superior vem sendo problematizada em diferentes contextos e países. Em uma pesquisa recente realizada em parceria com o colega e amigo Robin Moore, professor de etnomusicologia da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, como parte do meu trabalho como visiting scholar nessa universidade durante a realização de estágio de pós-doutoramento, foi possível identificar, a partir de dados obtidos com egressos dos cursos de etnomusicologia nos Estados Unidos, que a inserção profissional dos egressos de mestrado e doutorado da área tem sido bastante limitada neste país. Na perspectiva dos egressos que fizeram parte da pesquisa, é preciso ampliar o escopo de inserção profissional da etnomusicologia, com vistas a ir além dos espaços acadêmicos de docência na educação superior que, apesar de fundamentais, oferecem oportunidades limitadas frente ao universo de profissionais formados na área nos Estados Unidos. O resultado dessa pesquisa está em processo de publicação e foi sistematizado no texto Ethnomusicology in Higher Education, Challenges, Trends and Lessons from the Humanities. Esse mesmo diagnóstico tem sido feito por muitos de nós aqui no Brasil, evidenciando que nós temos a docência na educação superior e mesmo em outros contextos educacionais como foco majoritário, quase que exclusivo, da formação acadêmica e da atuação profissional das etnomusicólogas e dos etnomusicólogos no país. Mas a contemporaneidade, as novas dinâmicas do mundo do trabalho do músico, as novas inserções e formas de produção musical exigem de nós problematizar essa realidade, buscando a ampliação do universo de inserção dos profissionais de etnomusicologia e o fortalecimento dessa inserção nos espaços mais efetivamente ocupados por tais profissionais. Sob essa perspectiva, vou pormenorizar essa análise tendo como base dois eixos centrais. O primeiro eixo está vinculado ao alargamento do universo existente de inserção profissional, incorporando à formação da etnomusicóloga e do etnomusicólogo aspectos mais abrangentes para a atuação em praxes como a produção musical cultural em um sentido abrangente, universo que tem ampla demanda na sociedade na produção artística e cultural em geral. Isso implica uma perspectiva profissional que dê base para etnomusicólogos e etnomusicólogos
atuarem como produtores de registros sonoros, de produções audiovisuais, da organização e realização de shows e praxes abrangentes de performance, da elaboração de websites e outras plataformas digitais, tendo como base contextos amplos de produção musical, muitas vezes fora do universo de atuação de produtores que trabalham na cena da música popular e de outras expressões mais vinculadas a um universo restrito de produção artística. Outro universo importante para inserção e atuação de etnomusicólogos e etnomusicólogos na contemporaneidade é a produção de pesquisa em um sentido mais ampliado, que transcende o universo acadêmico, a partir de trabalhos conectados com políticas de salvaguarda, a elaboração de inventários, a criação e disponibilização de acervos sonoros, de audiovisual, entre outros, trabalhando por meio de parcerias com órgãos como o IFAM, a Funarte, a Fundação Joaquim Nabuco de Pernambuco, empresas do setor privado que investem em políticas culturais, entre outras possibilidades dessa natureza. É preciso buscar ainda uma formação acadêmica e profissional de etnomusicólogas e etnomusicólogos que considere como campo de atuação profissional na contemporaneidade a gestão e produção de produtos relacionados ao universo das culturas musicais do Brasil, a partir de uma formação mais vinculada ao empreendedorismo, sendo agente mediador de estratégias de criação de cooperativas, de circulação de apresentações musicais, de divulgação e venda de produções sonoras e audiovisuais, entre muitas outras alternativas como essas. É também potencial para a atuação profissional de etnomusicólogos e etnomusicólogos investir no desenvolvimento de praxes culturais em contextos diversos de formação musical, para além dos espaços oficiais de educação, como a ministração de aulas, oficinas, cursos, entre outras proposições dessa natureza, relacionadas a estratégias de performance, criação e transmissão musical pouco contempladas pelas instituições de ensino. Considero vital ainda trabalhar a formação acadêmica e profissional em etnomusicologia, vislumbrando um campo crescente e extremamente potente no mundo atual, que é o cenário das tecnologias digitais e das plataformas visuais contemporâneas. Um universo que abre várias possibilidades para a atuação profissional de etnomusicólogos e etnomusicólogos, seja oferecendo cursos, palestras e produtos sobre as culturas musicais brasileiras, seja trabalhando na constituição de acervos digitais para instituições públicas e também privadas, além de muitas outras possibilidades. Entre a variedade de alternativas que poderiam ser aqui citadas, essas são suficientes para nos fazer refletir de que as bases epistemológicas, o universo de pesquisa e produção de conhecimento e a inserção profissional relacionada ao campo da etnomusicologia são demasiadamente amplos para limitarmos a atuação de etnomusicólogos e etnomusicólogos ao universo da docência, principalmente no âmbito da educação superior. Conforme vou analisar a seguir, a atuação consistente desses profissionais no cenário institucional de ensino de música é de grande relevância tanto para a etnomusicologia quanto para a sociedade. Dessa forma, é crucial reconhecer que esse é um contexto importante de atuação, mas que não é e não pode ser a única opção de inserção profissional das etnomusicólogas e dos etnomusicólogos por duas razões centrais. A primeira, para que haja um campo plural, amplo, abrangente e diversificado de inserção dessas e desses profissionais, e a segunda, para que os saberes, conhecimentos e concepções que emergem da etnomusicologia, que entendemos nós são fundamentais para a música e a sociedade, possam transversalizar as praxes culturais e se inserirem em diferentes dimensões do mundo contemporâneo. Feita essa análise, passa a refletir sobre o segundo eixo desta abordagem, analisando que se o primeiro nos permite ampliar o escopo e a abrangência do campo de formação e atuação das etnomusicólogas e dos etnomusicólogos, o segundo trata do fortalecimento da formação para a inserção desses profissionais no principal campo de trabalho que existe hoje, a docência, dada a conjuntura social e cultural do Brasil.
Para além da inserção profissional, quero refletir agora sobre o compromisso social assumido na formação acadêmica e profissional dos etnomusicólogos e etnomusicólogas, a partir da constatação das minhas pesquisas de que o campo de inserção desses profissionais tem sido, no Brasil, os contextos formais de educação na área de música e afins. Assim, proponho aqui uma reflexão sobre como concebermos a formação acadêmica e profissional de etnomusicólogas e etnomusicólogos rumo a uma etnomusicologia decolonial e educacional. Despertar na sociedade brasileira a consciência a respeito de suas riquezas, das suas potencialidades e também das suas limitações é um compromisso crucial das práticas educacionais e deveria ser o foco de qualquer praxis humana vinculada à realidade do país. Propostas educacionais libertárias, uso o termo aqui no sentido proposto e trabalhado por Paulo Freire, têm sido na atual conjuntura brasileira estereotipadas como posicionamentos ideológicos esquerdistas ou praxis comunistas, inclusive por grupos que não têm qualquer entendimento do que é ser comunista. Têm sido ainda estereotipadas como vieses de vínculo político partidário, entre outras difamações dessa natureza. É válido destacar que essa desconstrução de uma perspectiva educacional abrangente e libertária vem sendo uma prática historicamente utilizada tanto no Brasil quanto em outros países da América Latina. Na nossa história recente, há um movimento reacionário crescente que se auto-intitula conservador, denominado também por estudiosos da educação e áreas afins como neoconservadorismo, que, mesmo se apresentando como novo, retrata, na verdade, correntes de uma classe privilegiada, interessada em manter sua hegemonia, ou de uma parte menos favorecida da sociedade, que é dominada pelas ideias, ideais e posicionamentos de uma pequena elite do país. Esse movimento conservador reacionário esteve, de certa forma, sob controle por um certo período de tempo, mas tem aflorado desde 2016, chegando ao seu apogeu com a eleição de Jair Bolsonaro em 2018 e, consequentemente, ganhando força impositiva na cena das políticas públicas do país desde então. Trata-se de um movimento de negação da ciência, de negação da verdade, de proliferação da pós-verdade, de combate à diversidade humana e de reação à educação libertária, democrática e intercultural. Mas o que a educação libertária e o movimento reacionário têm a ver com o processo de formação e atuação profissional em etnomusicologia? Vamos a essa análise. Ampliar a inserção dos conhecimentos e saberes produzidos na etnomusicologia, as ações decorrentes deles e as bases fundamentais que emergem desse universo estão na mira violenta desse movimento reacionário atual no Brasil. Movimento que, capaz de negar a veracidade de informações obtidas inclusive via ciências exatas e naturais, achincalham com as reflexões, análises e estudos de áreas como a etnomusicologia, que centram suas buscas e descobertas na intersubjetividade, nas dimensões simbólicas que permeiam a música, a cultura e os seres humanos. Está explícito na compreensão histórica em geral, as propostas de Paulo Freire evidenciam isso explicitamente no Brasil, que tornar as pessoas libertas as libertam da necessidade de criar e sustentar mitos. Para manter o mito de que há algum mito na ascensão conservadora da extrema-direita no país, não pode haver educação como alguma dose de liberdade e autonomia nesse contexto. E por isso, os ataques violentos e mal educados à educação brasileira são cada vez mais fortes. Mas como reagir a essa tendência destrutiva, violenta e preconceituosa? Aqui está o foco da nossa análise para refletir acerca da formação acadêmica e profissional dos etnomusicólogos e das etnomusicólogas no Brasil. Certamente,
Áreas e praxes comprometidas com as mudanças, as transformações e as melhorias da sociedade têm que estar à frente dessa luta, assumindo ações progressistas e propondo rupturas fundamentais para garantir direitos, para romper com as exclusões e para combater os crimes violentos contra as minorias e as diversidades humanas, consequentemente, contra as minorias e as diversidades musicais. A etnomusicologia, como outras áreas mais contemporâneas, que nasceram com a vocação e o compromisso de serem anticanônicas, de questionarem hegemonias, de combater exclusões e fazer emergir a interculturalidade no mundo, precisam assumir as lutas contra as crises atuais, e esse é um aspecto que precisa ser assumido na formação acadêmica e profissional em etnomusicologia. Sendo educação como fenômeno, e não como um campo disciplinar de conhecimento, um elemento crucial na transformação e na sustentabilidade social, é hora de, para reagirmos às crises do mundo atual, concebermos uma etnomusicologia comprometida com a formação da sociedade. E essa perspectiva passa fundamentalmente pela formação acadêmica e profissional dos profissionais da etnomusicologia. Para tal, é preciso rever, portanto, a formação de etnomusicólogos e etnomusicólogas e, da mesma forma, é preciso revisitar o compromisso desses e dessas profissionais para atuar na formação da sociedade. Examinemos mais profundamente essa reflexão. Timothy Rice destaca que, para lidar com contextos mergulhados em dilemas e problemas, como é a realidade brasileira na conjuntura atual, os etnomusicólogos e as etnomusicólogas têm adotado mais amplamente um conjunto de temas novos relativos à relação da música com crises sociais, políticas, econômicas e ecológicas que tantas pessoas enfrentam no mundo de hoje. Um conjunto de temas que constituem uma nova forma de etnomusicologia em tempos e lugares em crise. Essa evocação de uma nova forma de etnomusicologia está na base do que temos buscado no Brasil, uma etnomusicologia que transcenda a curiosidade estética e cultural de estudar músicas exóticas, em geral fora do mainstream e dos cânones musicais estabelecidos. Assim, a etnomusicologia que temos buscado se alinha a causas e lutas para superar crises diversas que permeiam, transformam negativamente e, por vezes, assassinam as culturas musicais que estudamos. A busca transcendental e transdisciplinar em uma nova forma de etnomusicologia tem nos conduzido, portanto, a uma concepção decolonial de etnomusicologia brasileira, nos colocando imersos em compromissos sociais, lutas por justiça, defesas éticas, entre outros aspectos dessa natureza, a fim de combatermos e encontrarmos soluções para as crises dos dias de hoje. Esse perfil de uma etnomusicologia brasileira, nas análises de Angela Lunin, já pode ser percebido ao longo da construção da área no Brasil, que ocorre mais enfaticamente na pós-graduação do país a partir da década de 1990, como eu destaquei anteriormente, apesar de trabalhos com perfil etnomusicológico terem sido realizados e terem ganhado projeção nacional já nas décadas anteriores, como também enfatizei aqui nessa abordagem. No Brasil, de acordo com as palavras da autora, a etnomusicologia acabou propondo algo diferente do que vimos na Europa e nos Estados Unidos, assumindo o papel de uma área que dialoga com as expressões de música a partir da reflexão sobre práticas musicais brasileiras em busca dos seus conceitos próprios. Retomando as ideias já apresentadas na introdução deste segundo eixo desta reflexão, quero aqui colocar em diálogo as perspectivas de Timothy Rice, já enfatizadas anteriormente, com as perspectivas de Paulo Freire, assumindo que, nesse conjunto de temas que constituem uma nova forma de etnomusicologia em tempos e lugares em crise, precisamos incluir uma preocupação e, mais que isso, uma praxis educacional para e na etnomusicologia, com vistas a atuar, impactar e melhorar a sociedade.
colocar os avanços da etnomusicologia a serviço de uma atuação mais direta no âmbito da educação é imprescindível para a transformação social, pois, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Com essa perspectiva paulo-freireana, quero retomar aqui um debate que já fiz em outros trabalhos e que mais recentemente enfatizei na palestra Convergências, Praxes e Interações Decoloniais em Etnomusicologia e Educação Musical, que está disponível tanto no meu site oficial quanto no meu canal do YouTube. Trata-se de uma perspectiva que assume que a etnomusicologia é amplamente potencial e, de certa forma, responsável para a promoção de impactos e resultados educacionais importantes a partir do conhecimento que tem produzido sobre as músicas do mundo, no nosso caso, sobre as músicas do Brasil. Essa não é uma tendência e uma constatação nova na literatura da área e mesmo na literatura de campos afins. Desde a década de 1970, John Blacking, no livro How Music is Man, apontava para a importância de diálogos das descobertas etnomusicológicas com avanços no âmbito da música e da educação musical. Nas palavras do autor, a etnomusicologia tem o poder de criar uma revolução no mundo da música e da educação musical, se ela seguir as implicações de suas descobertas como um método, metodologias para usar uma concepção mais atual, e não meramente como uma área de estudo. Concordando e reiterando o potencial dos conhecimentos e saberes que emergem da etnomusicologia, chamo a atenção para o que destaco como ponto-chave da reflexão de John Blacking, qual seja o condicionamento para que as revoluções aconteçam, a capacidade da área da etnomusicologia de ir além de um campo disciplinar de estudo. Ou seja, ao reconhecer o poder das descobertas etnomusicológicas, o autor sabiamente usa a condicional se para deixar explícito que a revolução que precisamos e desejamos que a etnomusicologia provoque depende de uma aplicação abrangente das suas descobertas no campo das praxes musicais e educacionais. Isso implica que, limitada às suas descobertas como área de estudo, a etnomusicologia não nos levará à revolução hipoteticamente vislumbrada por Blacking. Analisando a relação harmoniosa entre etnomusicologia e educação musical em um texto de 2010, Bruno Neto chama a atenção para o que ele classificou como um certo atraso no âmbito da etnomusicologia, enfatizando que, curiosamente, só recentemente os etnomusicólogos começaram a estudar no campo as formas como os diferentes povos ensinam e aprendem suas músicas. Hoje parece-me que a compreensão do modo como uma cultura se transmite é realmente central para a compreensão da música e, acrescento, para sua utilização como ferramenta formativa no mundo atual. Apesar de não ficar explícito o que Neto denomina como recentemente, fica evidente na sua citação uma percepção de que o estudo, e me permita complementar, o envolvimento com questões educacionais é algo crucial de ser incorporado ao universo da etnomusicologia, que foi, nos termos de Bruno Neto, negligenciado em parte da história da área. Na combinação do pensamento dos dois autores, entendo que a revolução esperada por Blacking não veio a contento de acordo com as constatações e a afirmação de Neto. Isso implica que, se as etnomusicólogas e os etnomusicólogos demoraram a se interessar mais explicitamente pelos estudos das formas como as culturas transmitem sua música, somos levados a inferir que pensar em estratégias para transformar a educação a partir da incorporação da diversidade de jeitos, lugares e formas de aprender das culturas do mundo é algo que ficou em segundo plano no universo da etnomusicologia, inclusive pela vocação necessária, mas que não pode ser exclusiva, de formar profissionais para as praxes de pesquisa na educação superior.
Essa constatação tem ganhado ressonância em estudos recentes da etnomusicologia em diferentes contextos do mundo. Robin Moore, refletindo sobre os impactos da área na cena educacional, com ênfase mais direta na realidade dos Estados Unidos, mas incorporando nuances de outros contextos do cenário internacional, afirma que, em geral, a etnomusicologia subvaloriza as publicações didáticas e não dialoga suficientemente com professores ou alunos de música aplicada. O autor destaca ainda que, como indivíduos que estudam música não canônica e que representam comunidades marginais, os etnomusicólogos e etnomusicólogas têm informações valiosas sobre a natureza restritiva da prática musical atual e, portanto, poderiam, para além de problematizar a realidade da formação musical dominante nas instituições, trazer contribuições mais diretas para as transformações dos currículos e das praxes em música. Pelas minhas análises e pesquisas, essa constatação também se aplica ao universo da etnomusicologia no Brasil, e isso é algo que precisamos redefinir para construirmos de fato uma etnomusicologia brasileira, mas também decolonial e educacional. Faço essa constatação aqui, a fim de refletir que, para fazermos a revolução que queremos e precisamos, já passou da hora de pensarmos uma etnomusicologia brasileira que faça chegar às universidades, às escolas de música, às escolas de educação básica, entre muitos outros lugares de formação musical na sociedade, as descobertas, os conhecimentos e saberes, as perspectivas musicais, as praxes e as formas de viver música que esse campo tem feito emergir a partir de suas pesquisas, investigações e investidas sociais como um todo. Essa conquista pode tanto impactar os conhecimentos e saberes musicais trabalhados nas instituições em contextos outros de formação em música, quanto nos conduzir a repensar as formas de ensino e organização dos currículos nesses contextos formais de educação. Mas, para que isso aconteça, temos que constantemente ficarmos atentos à condicional destacada por John Blacking e assumir, portanto, responsabilidades como agentes de transformação social. É preciso pensar na formação acadêmica e profissional em etnomusicologia a partir de pilares que nos permitam estudar e aprofundar a diversidade de formas de formação em música, promovendo novas estratégias para a redefinição dos modelos unilaterais de currículo que, como venho evidenciando em vários dos meus textos e destacando em várias das minhas palestras, ainda são demasiadamente dominantes no cenário educacional brasileiro. Nesse sentido, acredito que as mudanças que queremos ver no mundo e na etnomusicologia certamente passam pelas definições da formação acadêmica e profissional dos etnomusicólogos e das etnomusicólogas, bem como pelo compromisso da área com a formação musical e humana. Uma perspectiva que é transversal à obra de Paulo Freire é que a educação, como pilar fundamental para a construção de uma sociedade democrática e liberta, não pode ser assumida exclusivamente pelas áreas e pelos profissionais que atuam de forma mais direta no âmbito da educação, mas sim precisa ser assumido por todos os campos e todos e todas aqueles e aquelas que questionam e apresentam caminhos para pensar uma nova sociedade. Acredito veementemente ser esse o caso da etnomusicologia brasileira e dos etnomusicólogos e etnomusicólogas que nela atuam. A análise desses dois eixos, que venho destacando ao longo desta abordagem, nos leva, portanto, a duas bases fundamentais para investir na formação acadêmica e profissional dos etnomusicólogos e das etnomusicólogas, com vistas a
Formar profissionais dentro de um escopo abrangente de possibilidades de atuação que se vinculem ao mundo atual e suas interrelações com os pensamentos, os objetivos e os perfis da produção em etnomusicologia. E 2, formar profissionais que, de forma consistente, possam atuar no campo central de inserção de etnomusicólogos e etnomusicólogas no Brasil, a docência, principalmente na educação superior, mas também em outros contextos profissionais. Para concluir, quero retomar a perspectiva de que a formação acadêmica e profissional em etnomusicologia não pode mais se limitar ao perfil historicamente consolidado no processo de institucionalização da área em outros países e, consequentemente, no Brasil. A formação de profissionais para atuar na pesquisa e na docência da educação superior deve ser, sim, um dos pilares fundamentais de inserção profissional de etnomusicólogos e etnomusicólogos. Mas outras perspectivas e uma diversidade mais abrangente de atuação profissional pode tanto fortalecer o campo de trabalho e praxis desses e dessas profissionais, quanto ampliar a inserção dos conhecimentos e saberes produzidos na etnomusicologia em um universo mais abrangente da sociedade contemporânea. Assim, precisamos pensar a formação acadêmica e profissional em etnomusicologia no mundo atual, para além das tendências já consolidadas, ampliando o nosso olhar sobre as possibilidades de inserção das etnomusicólogas e dos etnomusicólogos no mundo e, consequentemente, transformando os cursos de formação dessas e desses profissionais para que dialoguem e interajam diretamente com as características, tendências, desafios, problemas e crises do mundo atual. Neste contexto, além da ampliação do campo de atuação, é preciso assumir um compromisso direto com o fortalecimento da formação acadêmica e profissional em etnomusicologia para atender o contexto que historicamente tem sido o lugar de inserção profissional de etnomusicólogas e etnomusicólogos. A docência, de forma mais explícita na educação superior, mas com a ampliação da área no Brasil, também nas escolas especializadas de música, na educação básica, em ONGs e em outros segmentos do terceiro setor. Trabalhando nessas duas dimensões, a ampliação dos contextos profissionais de inserção de etnomusicólogas e etnomusicólogos e o fortalecimento das praxes dessas e desses profissionais para o exercício da docência, dinamizaremos e fortaleceremos o impacto e a consolidação do pensamento e das praxes musicais que emergem da etnomusicologia. Assim, continuaremos a alargar o escopo desse universo de produção de conhecimento e atuação profissional, com vistas a construir a etnomusicologia e a formação acadêmica e profissional da área que desejamos, queremos e precisamos no Brasil. Vamos, sob essas perspectivas, vislumbrar e fortalecer de forma sólida e consistente uma etnomusicologia que alargue cada vez mais as nossas concepções de música, performance, criação, pesquisa e formação musical. Uma etnomusicologia que, de forma sensível, mas também objetiva, nos permita romper com hegemonias, cânones, dominações e exclusões. Uma etnomusicologia empreendedora que dê base para os seus profissionais se inserirem no mundo do trabalho, transformando esse universo e criando, a partir do perfil de atuação de cada etnomusicólogo e etnomusicólogo, novas praxes etnomusicológicas. Vamos, assim, continuar em busca de uma etnomusicologia cada vez mais atual, humana e ativista em prol de causas fundamentais para construirmos um Brasil verdadeiramente democrático, intercultural e inclusivo. Uma etnomusicologia que seja ampla, decolonial, educacional e brasileira. Certamente, vamos continuar aprofundando esse debate em muitos outros fóruns. Sempre. Abraços e muito obrigado.